Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ruberval, hoje eu estou aqui para mais uma aula sobre a atuação da enfermeiro no controle e na prevenção das infecções hospitalares, tá? Essa aula faz parte da disciplina de ensino e docência do mestrado que eu estou fazendo na UFMS. Eu vou começar falando um pouco sobre esse processo histórico, tá, da infecção hospitalar, que ele já vem há muitos e muitos séculos, né? Que tem se notado que muitos pacientes adoeciam e que essa doença não era relacionada com a causa inicial que ele entrou, né? Era relacionada por algum outro, vamos assim dizer, outro patógeno, outro objeto que ele era contaminado. E aqui, ó, infecções hospitalares constituem um sério problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Por quê? No Brasil e no mundo, temos altas taxas, né, de infecção e também de fluxo de pessoas, né? Então, se esses ambientes não são higienizados corretamente, corremos um sério risco de estar, além de gerar, né, patógenos mais resistentes, também a disseminação desses patógenos para as pessoas. Ela entra para fazer algum procedimento cirúrgico ou algo, outro tipo de cirurgia específica e sai com uma complicação. A infecção hospitalar constitui um grande problema enfrentado pelos profissionais de saúde e pacientes. Por quê? Dos pacientes eu já disse a respeito, né, de que eles não entram para ser contaminados, né, e sim para poder serem tratados pelas equipes de saúde. E agora, no caso dos profissionais de saúde, os funcionários em saúde, é porque temos que ter grande cuidado com a realização de todos esses procedimentos para não estar levando a contaminação, fazendo uma contaminação cruzada entre um paciente e outro, entre um procedimento e outro. Por isso, existe vários processos que vou falar mais para frente, POPs, recomendações, treinamentos específicos para estar tendo essa redução. Na última década, os micro-organismos gram-positivos, em especial o Staphylococcus aureus, emergiram como importantes agentes causadores de infecção de corrente sanguínea. Muitas das vezes, por catéter central, tá, que é feito esses acessos, e por descuido, ocorrem essas contaminações. E também por falta de higiene, né? Higiene das mãos também é de suma importância. Observar a história da enfermagem, observa-se que o enfermeiro fica implicado no controle da infecção desde Florence Nightingale. Na época de Florence, o que ela notou? Que os ambientes fechados, sem circulação de ar, sem higiene das mãos, era um dos grandes causadores de os soldados da guerra de não conseguirem, né, se recuperar ou se piorarem o seu quadro. E de lá para cá evoluímos muito nesse sentido de prevenção e controle das infecções. O enfermeiro ele tem várias ações importantes dentro de uma instituição hospitalar, desde administrativa, assistencial, ensino e pesquisa, porque ele permeia por todas as áreas. Ele faz parte de administrativo, de gerenciamento, compras de materiais, ele gerencia a equipe, ele gerencia um hospital em si, ele gerencia uma equipe de controle de infecção hospitalar. Ele também é assistencial, tem sua importância porque ele vai estar à frente de mais alguns profissionais e também pelo conhecimento que ele leva nesse controle das infecções hospitalares. No ensino e pesquisa, sempre buscando novos conhecimentos, novas técnicas, novos meios de estar evitando essa disseminação, né? E a pesquisa também, fazendo várias pesquisas, está se aprofundando como pesquisador de vários patógenos. Temos a legislação vigente 9.431, de 6 de janeiro de 97, que determina que todos os hospitais são obrigados a manter os PCIH, que seria o Programa de Controle de Infecção Hospitalar,
nos quais deve constituir a CCIH, que é a Comissão e Controle de Infecção Hospitalar. Para isso, né, temos uma quantidade mínima de leitos que tem que ter, tal, o porte desse hospital e tudo descrito certinho nessa lei. Segundo o Ministério da Saúde, na portaria 2616 de 12 de 5 de 98, as infecções hospitalares restringem aquelas que foram adquiridas após essa admissão do paciente ao hospital. Por quê? Se ele já chega com a contaminação, não foi adquirida no hospital, foi extra-hospitalar. E também tem a que pode ser relacionada à internação. Quando ele tem a alta, depois ele venha a manifestar alguns sinais e sintomas. E quando feitos os exames, ele caracteriza como que foi uma infecção que ele adquiriu durante o seu processo de internação. Na portaria 2616 de 98, que é embasada pela lei 9.431 de 97, ele fala mais sobre esses processos da CCIH. Ele fala da composição, competência, formulação e conceitos. Então, o que seriam as competências? As competências da CCIH é estar atuante frente a essas infecções hospitalares. O profissional foi lá, identificou, ele vai repassar para frente. Essa comissão vai fazer uma análise, vai gerar o que? Recursos para que possa se eliminar esse patógeno. A composição ela é composta por enfermeiro, médico, farmacêutico, entre outros, que vão estar atuantes durante todo esse processo. Eles atuam na formulação, né, de processos, de procedimentos específicos, né, para que sejam com o menor risco possível e com a taxa para que não tenha essa taxa de índice de infecção hospitalar. E lá tem descrito vários conceitos, como alguns sobre infecção intra-hospitalar, extra-hospitalar, e todos conceitos da área da infecção. Os protocolos internos. O enfermeiro é de suma importância nesses protocolos internos. Porque a equipe da enfermagem é uma que está à frente de grande parte dos procedimentos e atuante em vários setores, né? E a gente são os maiores conhecedores, vamos assim dizer, que está no contato diário com esses pacientes. Então, o enfermeiro, ao fazer parte da equipe de saúde, independente de compor a equipe da CCH ou não, ele desempenha funções importantes dentro da instituição. Deve estar apto para desenvolver ações de vigilância das infecções hospitalares e atuar como multiplicador das ações de prevenção, com treinamentos diários, com orientações diárias, com treinamentos, né, pode ser mensal ou de acordo com a necessidade da instituição. Sempre estando atento a todos os procedimentos que são feitos, que necessitam da sua supervisão, né, para ajudar nesse controle. Aqui vamos falar sobre o protocolo de precaução padrão. Existe o padrão de contato, respiratório, e o enfermeiro tem que estar atento a isso, porque muitas das vezes passa alguns períodos e os profissionais, vamos dizer assim, relaxam, né, nesse cuidado. E isso tem que estar muito atento para que não evite essas contaminações, tanto de contato como respiratórias, com uma educação continuada, conforme eu citei, esses treinamentos contínuos para que os profissionais sempre ficam ligados, né, atentos. E discussão e reflexão em grupos. Coloca lá 4, 5 profissionais de um setor para poder não defasar muito. E vai tendo essa discussão de casos, né? Leva os casos para essa reunião e discutir com o melhor meio de estar sendo realizados os procedimentos, o melhor meio para não ter essas infecções. O papel dos profissionais de enfermagem no combate a essas infecções hospitalares, vamos dizer assim. Elaborar protocolo referente ao uso de catéter venoso central de baixa permanência.
rastrear as infecções do sítio cirúrgico. Ele tem que estar bem atento a todos os processos, esses passo a passo, né, para melhoria também de materiais, porque muitas das vezes, às vezes não é nem o profissional em si, mas ele não tem um equipamento adequado para estar, às vezes no caso, realizando a higienização das mãos correta, tá? Elaborar protocolos para profilaxia antimicrobiana no sítio cirúrgico. Também os antimicrobianos são, às vezes, né, pode ser assim, utilizados em grande escala e causando resistência, né, sem necessidade. Rastrear infecções do trato urinário. Também tem que ficar bem alerta, essas são das vezes causa de demora desses pacientes, ao período de troca, a como que está sendo realizada essas trocas, está sendo feita a higienização correta, tá? Esse paciente está sendo bem cuidado ou não. Realizar internações de longa permanência, rastrear essas internações. Porque essas internações de longa permanência, o paciente está em vários riscos. Ele vai estar com riscos de lesão por pressão, de infecção relacionada a algum catéter. Ele pode estar com defasagem respiratória, que já vai comprometer também muito. Então, tudo isso tem que ficar bem atento. Agora vamos para o papel da CCIH em relação à prevenção e controle das infecções. Realizar planejamento de ações de prevenção, controle e combate da infecção hospitalar. Não é muito diferente do que um enfermeiro coordenador de equipe já faça, mas ele estando à frente na equipe da CCH, é maior responsabilidade ainda dele estar conseguindo controlar. Acompanhar o destino final do lixo, é de suma importância os lixos contaminados, não contaminados, estar todos no seu descarte correto. Assegurar as medidas de higiene, conforme eu já citei algumas anterior. Conhecer as formas de lidar com os materiais e equipamentos contaminados. Como fazer esse descarte também correto, né, desses equipamentos, materiais contaminados, para que não venha a ter contaminação pro profissional. A lavagem correta das mãos, o uso correto de luvas, máscaras, protetor faciais, oculares e aventais. Aqui existe um grande dilema, porque muitas das vezes nem sempre os profissionais querem seguir o procedimento correto, né, de uso desses equipamentos, higienização desses equipamentos e as formas de descarte também, no caso de luvas. Aventais também nesse processo de pandemia. E a garantia de realização de limpeza concorrente e terminal das unidades do paciente. Aqui é de suma importância, porque muitas das vezes a equipe de limpeza vai realizar uma limpeza terminal quando o paciente recebe alta e você tem que ficar atento, porque eles são treinados, mas o profissional tem que estar atento a processo correto de realização de higienização, para não ficar partes, né, não higienizadas, para que o próximo paciente não venha se contaminar. E também a importância do profissional estar atento para ele não se contaminar. Cuidados específicos com roupas e talheres, né? Pessoal de lavanderia, de cozinha, ficar bem atento. Uso correto de equipamentos de proteção individual. Isso é uma coisa que, quando tem o técnico de segurança na equipe, né, ele foca bastante nisso, e também o enfermeiro tem por obrigação estar atento. Observar especificações relativas ao quarto do paciente de acordo com a sua doença, porque sabemos que algumas patologias necessitam de isolamento, né, e distanciamento de outros leitos, igual estamos vivendo agora nessa pandemia. Os distanciamentos é de suma importância, e também observar o ambiente. As precauções com transmissão pelo ar, precauções de contato, vias aéreas, fezes, secreções, fluidos e sangue também, tem que estar atento. E procedimentos adequados durante assistência, limpeza e desinfecção rotineira de superfícies e ambientes. Essas limpezas rotineiras de ambientes têm que estar bem, vamos dizer assim, entrelaçada, né, porque
não venha ocorrer uma transmissão entre pacientes ou até para os profissionais. E orientações aos visitantes. Quando liberado o paciente, o visitante, para poder estar liberando, ele tem que ser muito bem orientado, como se portar lá dentro, coisas a evitar, a fazer, para poder não, evitar contaminações. Aqui nós vamos entrar para uma parte que seria os diagnósticos das fragilidades do risco de infecção hospitalar. Aqui nós vamos seguir uma sequência, porque primeiro você vai diagnosticar qual que é essa infecção hospitalar, o que ela está causando, e depois você vai se adequar às normas e rotinas técnicas operacionais. Você vai estar analisando se está sendo correto ou não, se teve algum erro nesse, vamos dizer assim, nesse processo, nesse círculo, né? Estar atento à implantação e adequação de POPs, que seriam os procedimentos operacional padrão. Não é que um POP ele foi implementado que ele não pode ser alterado, então é sempre atento a esses procedimento padrão, que é para poder também deixar a equipe alinhada, para poder não evitar, eu faço de um jeito, eu aprendi desse jeito, não, aqui temos esse procedimento padrão, é para ser seguido esse procedimento padrão. O programa de controle de infecções, né, higienização das mãos, conforme eu falei, limpeza dos locais, ficar sempre atento. Um plano de ação, quando necessário, ter um plano de ação de como vai ser essa ação, acompanhamento das ações desse plano também, está fazendo esse acompanhamento, né? A discussão desses casos, conforme eu falei anteriormente, está levando para reuniões para poder facilitar, para poder melhorar esse conhecimento e esse fluxo de rotina. O acompanhamento dos indicadores de infecções, fazer esse levantamento mesmo, né? Ter esse controle de quais são os que estão em maior taxa, para poder, através disso, estar fazendo auditoria, estar fazendo esses relatórios finais e estar atuando nessas partes. As IRAs, é possível controlar? Como vocês veem aqui no meio, sim, é possível controlar. Mas para que a gente possa controlar, a gente tem que seguir várias coisas que eu já falei lá para trás, e também esses 4 itens que são de suma importância, que é o uso racional de antimicrobianos, a busca ativa de infecções, a vigilância de processos e o controle do ambiente. E nisso, a enfermagem tem papel fundamental, porque a enfermagem que está à frente de todos esses processos. Quem faz a administração, quem vai estar de frente com esse paciente é a enfermagem. A enfermagem está no cuidado direto, 24 horas com esse paciente. Então, nada melhor do que o enfermeiro para poder saber como e quando atuar, né, para controlar essas infecções hospitalares, saber se esse ambiente está sendo higienizado corretamente, se é algum material que está tendo como meio de armazenamento desses patógenos, e tudo isso a enfermagem consegue controlar. E no término vamos dizer uma frase que eu achei muito interessante: a informação é o melhor, é a melhor prevenção e a preparação para o futuro. Porque a gente estando preparado, tendo conhecimento, a gente chega longe e a gente consegue fazer muitas coisas maravilhosas. Obrigado por tudo.